Pronto. Então, pessoal, hoje a aula vai ser sobre funções nitrogenadas, tá? Que é a continuação de funções orgânicas que a gente viu no semestre anterior. A gente parou em funções oxigenadas, que de suma, no geral, contém muito mais funções orgânicas que as funções nitrogenadas, né? Por sua vez, as funções nitrogenadas, elas vão conter, além de carbono, hidrogênio, nós teremos também o elemento químico nitrogênio. Muitas vezes também aparece o elemento químico oxigênio nestas funções. Então, basicamente, nós temos esses 4 elementos químicos aparecendo nas funções nitrogenadas, tá? Então, pela definição, são compostos orgânicos que contêm, além de carbono e hidrogênio, o átomo de nitrogênio em sua estrutura, e às vezes contém o oxigênio. Esses elementos aqui, ó, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, são chamados de organógenos, porque são os principais formadores de compostos orgânicos. E a gente tem duas grandes classes de funções orgânicas, que são justamente as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. As primeiras a gente viu lá no segundo bimestre e hoje a gente começa nitrogenas, não, são nitrogenadas. E hoje a gente fala aqui das funções nitrogenadas. Esses compostos nitrogenados mais complexos desempenham funções biológicas, como, por exemplo, aparece nos aminoácidos, que compõem as proteínas, né? Os hormônios, enzimas, dentre outros. Na indústria, o nitrogênio é utilizado para fabricar diversos produtos sintéticos, como medicamentos, explosivos, plásticos, etc. Então, aqui a gente vai ter, pessoal, a estrutura dos aminoácidos. Basicamente, nós temos aqui a mistura de duas funções orgânicas. A gente não viu ainda, mas essa função é a função chamada de amina, contém esse grupo aqui. E desse outro lado, a gente tem uma função de ácido carboxílico. Por isso, vem o nome de aminoácido. Amino de amino e ácido de função ácido carboxílico. Observe a estrutura, portanto, aí, desses compostos que são importantes para a nossa vida. Primeiro composto, primeira função nitrogenada que a gente fala é a função das aminas. São compostos teoricamente derivados da amônia, NH3, pela substituição de 2 ou 3 hidrogênios por grupo alquila ou arila. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, a estrutura da amônia. É o nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. E aí acontece o seguinte, no momento que você tira um hidrogênio e coloca um grupo alquila ou aurila, né? A arila vem do anel aromático, por exemplo, aqui eu coloco um CH3, retiro esse hidrogênio e coloco o grupo CH3. Então, aqui a gente vai ter a formação de uma amina. E nesse caso aqui vai ser uma amina primária. Por que primária, professor? Porque a gente só tem um grupo ligado aqui no nitrogênio, que seria da amônia. No momento que eu perco 2 hidrogênios e substituo por um grupo R, eu vou ter uma amina chamada de secundária. Percebam que nós temos 2 grupos alquila nesse caso. Ah, professor, removeu-se outro hidrogênio da amônia e colocou-se mais uma cadeia carbônica. E aí a gente vai ter outro tipo de amina, que é a amina terciária. Então, basicamente, um grupo alquila primário, 2 grupos alquilas ligados no nitrogênio secundário e 3 grupos alquilas ligados ao nitrogênio, nós teremos aminas terciárias.
Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tudo ok, Professor, o professor. que seria esse alquila e arila, hein? Pronto. Aqui a gente vai ter, o Jarlerson, grupos carbônicos, cara. Por exemplo, se tu tem aí um CH3, CH2, a gente chama esse grupo, o nome específico dele de etil, é um grupo etila. Se você tem CH3, por exemplo, você tem um grupo metil. Então você tem uma porrada de ramificações que têm carbonos ligados entre si. E aí a gente chama esses grupos aí de grupos alquilas. Se a gente vê a estrutura aqui, tem alguns derivados de alcanos, né? Por exemplo, o metil é derivado do metano, o etil é derivado do etano. Então, alquilas dos alcanos, ok? E a arila vem a função não, vem o anel aromático, né? Deixa eu só confirmar aqui. Grupo arila. É isso mesmo. Tem um anel aromático, é o grupo arila, tá? O anel aromático aí como está sendo desenhado, só com uma pontinha aqui, ó. Pronto, isso seria o grupo arila. Ok, jovem? Ok, obrigado. Tudo bem. E aí a gente tem outro tipo de classificação, né? Que são as aminas alifáticas, cadeias abertas, e a amina aromática, onde nós vamos ter o grupo arila. Nós também temos possibilidade de ter mais de um nitrogênio na estrutura, portanto, monoamina, só um nitrogênio, diamina, 2, triamina, 3. Né? A nomenclatura. Os nomes das aminas são formados com a terminação amina. No entanto, são usados nomes especiais principalmente para aminas aromáticas. Observem aqui esse nitrogênio ligado a dois hidrogênios, e quem está ligado a ele é um grupamento metil. Portanto, ele vai se chamar como metilamina. Olha a terminação, amina. Nesse segundo exemplo aqui, nós vamos ter o nitrogênio e ligados, né? Esse nitrogênio, nós temos três grupos iguais, que são grupos metila. Então, você vai, como são três, fica tri, o nome do grupo é metil, então fica trimetil, e a terminação para as aminas, amina. Agora, observem aqui esse composto que contém três grupos diferentes. Ó. Esse primeiro grupo é um grupo metil, esse segundo grupo é o grupo etil, e esse terceiro grupo é o grupo propil. E aí, professor, como é que eu faço aqui? Você vai colocar os grupos que estão ligados no nitrogênio, que é o centro aí, em ordem alfabética. Primeiro vem o E, então fica etil, depois vem o M, metil, depois vem o P de propil, e a terminação para as aminas, que é a palavra amina. Ok, gente, até aí? Ok, professor. Tudo bem. Aqui nós vamos ter também o nitrogênio, o NH2, e ligado nesse NH2 nós vamos ter o grupo fenil. Então, o nome aqui do composto fica fenil, e a terminação para as aminas, amina. Ah, pessoal, tem a anilina aí. Esse nome aí é um nome usual, tá? É um nome especial. Aqui a gente vai ter, no último exemplo, a letra N, que indica que o grupo metila está ligada ao nitrogênio. Aqui é o mesmo esquema, né? Grupo metil, e aqui a gente tem o grupo fenil.
Então, pode ficar metil, fenilanina ou N-metil anilina, tá? Aqui é como se fosse todo esse composto aqui, ó, chamado de anilina, e quem está ligado nele, né, é um grupo metila, tá? Ok, gente? Ok, professor. Galera, as funções nitrogenadas, de vez em quando que aparecem aí nos vestibulares, tá? Mas o que é mais cobrado lá, eu percebo, são funções orgânicas oxigenadas. Então, que a gente tem que abordar tudo aqui para que vocês estejam sempre preparados. Compostos mais complexos, pode-se considerar o grupo NH2 como sendo chamado de amino, né, como sendo uma ramificação de cadeia, na cadeia principal, e a terminação como se fosse para hidrocarboneto. Então, observem aqui essa estrutura, onde nós iríamos considerar aqui isso como sendo a cadeia principal, a numeração mais próxima da função, carbono 1, 2, 3, 4, 5, é que a gente teria ramificações. Aqui, nesse caso, a ramificação recebe o nome de amino, e aqui nós temos dois grupos metil, e aqui ligado nesse carbono 4, nós temos o grupo fenil. Colocando em ordem alfabética, nós vamos ter carbono 2, o grupo amino, tá? Uma estrutura mais complexa. 4-fenil, e aí você tem 2,3, porque ó, tem no carbono 2 e no carbono 3, esse di indica que são dois grupos metil. E a terminação aí vai ser o hidrocarboneto correspondente, né? 5 carbonos, então pente, só tem ligações simples e a terminação, ó. Observem nesse outro caso aqui, que nós vamos ter um aminoácido, ó, um grupo amino, uma amina, e esse CO aqui caracteriza o ácido carboxílico. E aí, como é que fica o nome? Ácido aminoacético. Você poderia chamar também de ácido amino. Tem quantos carbonos? 1, 2. Então, vai ficar etanoico. Determinação dos ácidos carboxílicos. Só um instante. Tá? Ok, pessoal? Ok, professor. Beleza. Compostos com esse grupo são denominados iminas. Esses grupos aqui é assim, ó. Dupla carbonos, nitrogênio, ó. Eles são chamados de iminos. Sua estrutura lembra uma amina secundária, exceto pelo fato de duas valências de nitrogênio se ligam ao mesmo carbono. A hidrazina e a hidrolacnina são compostos semelhantes às aminas e dão origem a derivados importantes, como, por exemplo, a N-dimetilohidrazina. Esse composto foi usado como combustível, no modo que desceu ao solo lunar na missão Apollo. As aminas do cotidiano, né? Primeiro, são formadoras de aminoácidos, as proteínas. Aqui, observem a estrutura geral dos aminoácidos. Você tem um ácido carboxílico, a parte de amina, um radical qualquer, e a junção de vários aminoácidos, né, nos dá as proteínas. Decorre da presença de aminas na decomposição de animais mortos. Então, a gente tem aqui a formação dessas substâncias aqui quando alguns animais morrem, né, e vão entrar em decomposição. Aqui a trimetilamina, odor de peixe podre, 1,4-diaminobutano, putrescina, 1,5-diaminopentano, a cadaverina, presente aí nos cadáveres
e os dois aqui, principalmente, aí, vão formar o que a gente tem nas carniças, né? Industrialmente, as aminas são usadas em certo tipo de sabão, organização da borracha e número de sínteses orgânicas. Ou caatinga de carniça. Quem gostaria de ler esse texto, por favor? Durante a vida e Eu após a lembro. morte, o corpo humano serve de abrigo e alimento para diversos tipos de bactérias que produzem compostos químicos, como a cadaverina e putrescina. Essas moléculas se formam da decomposição de proteínas, sendo responsáveis em parte pelo cheiro de fluidos corporais dos organismos vivos e que também estão associados ao mau odor, característico dos cadáveres no processo de putrefação. Muito bem. Obrigado, Jarderson. Então, aqui é só para mostrar carniça, né? Vê uma carniça no meio da pista. Os urubus são doidos por carniça, sentem um cheiro muito forte mesmo, né? E esses odores aí são causados principalmente por essas duas estruturas, a cadaverina e a putrescina, derivada aí das proteínas dos animais, por exemplo. Presença das aminas ainda, nós temos aqui as anfetaminas, né? A anfetamina muito popular, que é a adrenalina, utilizada aí muito na medicina, e os alcaloides, que são aminas cíclicas, que apresentam anéis heterocíclicos contendo o nitrogênio. Então, você vai ter um ciclo, e nesse ciclo você vai ter um nitrogênio aí no meio. Alcalinos são bases, alcaloides são básicos ou alcalinos, derivado aí o nome, portanto, né, semelhante aos alcálios, às bases. Alcaloides são naturais de origem vegetal ou animal. Nas plantas têm função de defesa contra insetos e animais predadores. Aqui tem exemplos de alcaloides. Cigarro. No cigarro nós temos a nicotina, tá? Observem aí que é um alcaloide. Por quê? Porque a gente tem um ciclo e no meio desse ciclo de carbonos você tem o nitrogênio. Aqui, então, a nicotina, uma droga, né, comercialmente vendida nos cigarros, tá? Uma droga legal. Aqui nós vamos ter a cafeína, presente aí, café. Observem, de novo, nitrogênios nas cadeias, né, nas cadeias cíclicas, portanto, também alcaloides. A morfina, na medicina, né, nitrogênio aí no meio. E aqui a gente tem a conieína e a cocaína, a estrutura da cocaína. Todos estes compostos são que a gente chama de alcaloides. De novo, a presença do nitrogênio no ciclo carbono, portanto, heterociclo, no meio a gente tem o nitrogênio. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada aí, tem esse vídeo que eu achei interessante, que fala justamente desses alcaloides. Vídeos no YouTube, deixo o link aí para vocês assistirem quando tiverem um pouquinho de tempo. Segunda função nitrogenada, função amidas, tá? Compostos derivados, teoricamente, da amônia também, ó, o NH3, pela substituição de um hidrogênio por um grupo acila. Esse grupo acila é esse grupão aqui, ó. C dupla O, tá? Esse R aqui, a mesma história, pode ser um grupo alquila ou um grupo arila. Então, você pode ter uma cadeia carbônica diferente de anel aromático ou próprio anel aromático. Esse é o grupo funcional. Esse é o NH2, não necessariamente, né? A gente pode ter só o N e outros carbonos aqui também. No geral, esse grupão aqui, ó, que tem pelo menos isso aqui, ó, uma carbonila, ó, ligada aí com o nitrogênio. E aqui a gente tem ligação de outros elementos. E aqui também. Exemplos. Esse composto, você tem justamente a parte que nós falamos. É aqui, ó. Esse outro composto também, ó,
só o grupão aqui, ó, vou destacar. E o terceiro grupo aqui também temos o mesmo esquema, né, o mesmo grupo funcional, tá? Portanto, aí todos esses daí são chamados de amidas. Ao contrário das aminas, não são comuns amidas com 2 ou 3 radicais acila do mesmo nitrogênio, que seria então amidas secundárias e terciárias. No entanto, são comuns amidas com radicais alquila ou arila no nitrogênio. Como assim, professor? Bem aqui, ó. Aqui a gente tem o carbono ligado com o oxigênio e o nitrogênio, e aí você vai ter a substituição de 2 hidrogênios aqui, de um na realidade, que seria 2, o normal, né? Por um grupamento alquila. Aqui a gente tem uma amina dissubstituída, ou seja, ao invés de ter 2 hidrogênios aqui, coloca-se 2 grupos carbônicos aqui, né? Ou alquila ou arila. Eles são compostos mistos, em parte amida, em parte amina. A letra N maiúscula que aparece indica o nome de nitrogênio. São comuns também as amidas secundárias cíclicas, denominadas imidas. Então, aqui vocês terão aí a visualização de 2 imidas, né? Ó, percebam um ciclo, nitrogênio no meio, formando aí ciclos. Ah, professor, mostra exemplos aí de amidas mono e dissubstituídas. Deixa eu só acrescentar aqui no slide um exemplo, né? Pronto. A amida normal, gente, é isso aqui, ó. O, grupo R, traço NH2, tá? Aí você vai ter a mono substituída, a remoção de um hidrogênio daqui deste nitrogênio, que está ligado a esse nitrogênio. Como assim, professor? Vou colocar aqui o grupo H3C, traço C, dupla O, tracinho N, um hidrogênio, tracinho um CH3. Pela definição aí que a gente viu, esse composto ele seria misto, né? Então, essa parte aqui é uma amida, mas também nós teríamos essa parte aqui, que representa uma amina. Então, isso aqui é monossubstituída. Ah, professor, mostra outro exemplo aí. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou colocar o grupo funcional, C dupla O traço N, vou colocar um grupo qualquer aqui, o CH3, e aqui eu vou colocar 2 grupos CH3. Observem que nesse caso aqui, eu tirei os 2 hidrogênios e coloquei 2 grupos alquilas. O mesmo esquema que a gente tem para cá, para o primeiro, para a amina monossubstituída, nós também teremos para a dissubstituída. Aqui nós temos o grupo amida, desculpe, e aqui nós vamos ter 2 grupos amina, né? Amina, também amina. Ok, gente? Sim. Beleza. A aula vai até que hora, pessoal? Acho que 12h50. Tá, tranquilo. Então, estamos com um tempo bom. A nomenclatura, nome das amidas derivam dos ácidos correspondentes, trocando-se a terminação oico, da nomenclatura dos ácidos, por ico, ou ico, da nomenclatura usual dos ácidos carboxílicos, pelo nome amida. Por exemplo, aqui a gente vai ter 2 carbonos, prefixo para 2, et, né? Só tem ligações simples, aí vem o am e a terminação amida.
Então, o nome dessa amida é etanamida. Para esse aqui um pouco mais complexo, nós vamos começar a numeração partindo do grupo funcional, do lado mais próximo aqui, ó. Então, teremos o carbono 1, o 2 e o 3. Percebam que no carbono 1, no 2, nós temos um grupo metil. Então, fica 2-metil, aí prefixo para 3, já vem a cadeia principal, prop, né? De apenas ligações simples entre esses carbonos, e a terminação amida. Então, 2-metil, propanamida. Para esse outro caso aqui, gente, ó, percebam que nós temos que colocar quem está ligado no nitrogênio, tá? Então, o que a gente faz? Esse grupo aqui a gente chama de metil. Então, N-metil, esse N indica que o grupo metil está ligado no nitrogênio, por isso fica N-metil. Cadeia principal aqui, ó, tem 3, prefixo para 3 é prop, só tem ligações simples, então vem o an, e a terminação amida, ou N-metil propionamida. Isso mais e o PAC vem isso daqui, ó, tá? Ok, gente? Professor, eu não entendi o N. O N, pronto, meu amor. O N você vai ter aqui pela questão da ligação do grupo metil ao nitrogênio. Se tu observar aqui no segundo exemplo, vou chamar o exemplo A, exemplo B e exemplo C, tá? No exemplo B, você tem uma ramificação. Só que a ramificação aqui está numa cadeia onde você tem ela ligada a carbono. E aqui não. Tem uma ramificação, como se fosse uma ramificação, só que o grupo aqui, ele está ligado ao nitrogênio. Por isso que a gente coloca esse N aqui, ó. N-metil, tá? Para indicar essa questão. Ok? Sim, professor. Bem, espera. Continuemos. Aqui a gente vai ter a numeração, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Observe que no carbono 4 nós temos o grupo etil, tá? Etil. E aí você vai ter etil, X de 6 carbonos na cadeia principal, que aí perceba que tem uma ligação dupla entre o carbono 5 e o 6. Então, fica 5 em, esse em vem da ligação dupla, e a terminação amida, tá? Devido ao grupo aqui, ó. Ok? Ok, pessoal? Tudo bem? Sim, professor. Ok, professor, tudo certo. Valeu. Continuando, nomenclatura de amida monossubstituída é aquela em que um dos hidrogênios do grupo NH2 presente no grupo acila, é substituído por um radical orgânico qualquer. Veja a fórmula geral, aqui a fórmula geral e a substituição. Nesse caso, basta indicar o termo N e o nome do radical antes de fornecer o nome da cadeia amida localizada no grupo acila. Exemplo aqui, ó, N-metil, que o metil está ligado no carbono N, e o nome aqui do restante da amida, né? Butanamida. A cadeia esquerda do grupo acila, que é isso aqui desse lado, não apresenta radical orgânico, mas o nitrogênio do grupo acila possui a ramificação, sendo ele um radical metil. A cadeia possui 4 carbonos, prefixo but, tá? Estou explicando bem direitinho aqui, por via de texto, né? Como eu expliquei de maneira oral para vocês. Esse caso aqui, de substituído, é aquela que 2 hidrogênios do grupo NH2, presentes no grupo acila, foram substituídos por radicais orgânicos qualquer. Veja a fórmula a seguir. Então, aqui, ó, 1, 2. Nesse caso, basta indicar o nome N, termo N, e o nome de cada um dos radicais separados por hífen, antes de fornecer o nome da cadeia da amida localizada do grupo acila. Aqui a gente vai ter um exemplo. E observem que a gente tem que seguir aqui
a ordem alfabética, né? Ó. Grupo etil, o grupo metil, e aí vai indicar, ó, N-etil, indicando que no carbono N, aliás, no nitrogênio aqui, o grupo acila tem o grupo etil, e N-metil. Então, isso indica que no nitrogênio tem um grupo metil ligado também ao nitrogênio. E a terminação para a cadeia principal aqui, que é prop, né, de 3, ligações simples, e a terminação amida. Ok, gente? Um pouco mais chatinho aqui a nomenclatura de amidas, tá? Só que dá para desenrolar, não tem bicho de 7 cabeças não, tá explicado bem direitinho que não tem condição de fazer. Alguma dúvida até aí, gente? Acho que não, professor. Não, Pode professor. Tá, tranquilo. Explicar isso de um exemplo de novo, por favor. Pronto, Jardim. Muito bem. Vou apagar aqui. Aqui nós temos o grupo funcional, tá? E no nitrogênio a gente tem duas substituições, grupo alquila 1 e grupo alquila 2. Então, para esse caso, você vai colocar o nome dos grupos que estão ligados ao nitrogênio, indicando sempre o N, ó, N, grupo 1, aí depois vem o N, grupo 2, em ordem alfabética, tá? E depois vem a cadeia principal, que é a que tem o grupo acila, né? Nesse caso aqui do exemplo, nós vamos perceber que tem dois grupos ligados a esse nitrogênio aqui, ó, que são os grupos metil, e aqui a gente tem o grupo etil. Ah, professor, eu tenho que colocar como? Em ordem alfabética, ó. Então vai ficar assim, no nitrogênio nós temos o grupo etil, então fica N-etil, e no mesmo nitrogênio, que é óbvio, né, nós temos o grupo metil. E na cadeia principal, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, prop. Só ligações simples, e a terminação para amida, a palavra amida. Ok, Charleson? Ok. Muito bem. A cadeia fechada, aqui vai ficar mais complexa, né? Carboxiamida. Nome do hidrocarboneto mais carboxiamida. Por exemplo, aqui, a gente tem ciclobutano e aqui o grupo carboxiamida. O que é menos comum, tá? Presença aqui nas amidas do cotidiano. Aqui a ureia, é o mesmo composto lá na síntese de Wöhler, que é uma diamida do ácido carbônico, a ureia sólido branco, cristalino, ácido barbitúrico, e aqui o ácido úrico presente aí na nossa urina, tá? Terceiro grupo funcional, terceiro grupo aqui dos compostos nitrogenados são as nitrilas, também chamada de cianeto, compostos que contêm o grupo funcional tracinho, carbono, ligação tripla com o nitrogênio. Próprio do ácido cianídrico, pode ser considerado como uma nitrila mais simples, que originou o nome dos cianetos para os demais. Não são feitos com a terminação nitrila ou com a palavra cianeto. Por exemplo, aqui só tem um carbono, então vai ficar metanonitrila, ou nome cianeto de hidrogênio. Esse gás aqui, essa substância aqui, está presente na mandioca. Tá? Aqui a gente vai ter outro composto, 2 carbonos, então o prefixo et, etano, e a terminação nitrila, ou cianeto de metila. Todo esse nome aqui, isso aqui vem ser o cianeto, e o resto do grupo aí de alguma coisa. Nesse caso só tem um carbono, então vai ser metila. Metilas alifáticas, com agregar todos os carbonos, átomos de carbono, são líquidas, elas são tóxicas em menor grau que o ácido cianídrico. Beleza?
isonitrilas. Percebemos que as nitrilas, você tem o grupo C, dupla, tripla N, aqui ao contrário, né? Serve primeiro o nitrogênio ligado ao carbono, o carbono vai estar na extremidade, elas derivam, hipoteticamente, do ácido isocianídrico, vindo daí o nome isocianetos. São isômeras das nitrilas, porém menos estáveis que essa. Observem aqui a isonitrila e a nitrila comum. Percebam a posição. Quem está no meio aqui é o nitrogênio. Quem está no meio aqui é o carbono. Nesse caso, primeiro, a isonitrila está lá na extremidade do carbono. O mais estável aqui, que é a nitrila, quem está na ponta é o nitrogênio. Terminação com o nome carbilamina, ou com a palavra isocianeto, né? Metil carbilamina, que o nome, metil, e aqui a carbilamina, aqui o isocianeto de metila, e aqui você vai ter grupo etil, carbilamina, ou isocianeto, que é o segundo aqui, de etila, et de 2, né? Aqui, características, e os nitrocompostos, que é o nosso quinto grupo funcional das funções nitrogenadas, contém mais de um grupo NO2 na molécula, são isômeros, os nitritos, classificação mais importante que divididos alifáticos e aromáticos, cuja preparação são meio diferentes. Aqui, gente, nós teremos o nitrocomposto, a presença do grupo NO2, ligados aí a cadeias carbônicas, né? Por exemplo, aqui, o nitrometano, ou o nitrobenzeno, está ligado a benzeno. São líquidos incolores, polares, indissolúveis em águas e usados como solvente intermediário em síntese orgânicos. Nitroaromáticos, dos quais nitrobenzeno é o mais simples, são importantes devido ao grande uso na fabricação de corantes e explosivos. O aumento do grupo NO2 na molécula torna-a explosiva. E aí a gente tem a velha estrutura do trinitrotolueno, popularmente aí chamado de TNT. Percebam um grupo aromático, e nesse grupo aromático nós temos 3 grupos NO2. E isso que torna esse composto tão instável e tão explosivo. É o nosso bom TNT, não aquele que a gente aplica lá para as crianças, né? Mas o explosivo. As iminas aqui, já a gente tinha falado, só para complementar, né? O nitrogênio vai fazer 2 ligações, uma ligação dupla com o carbono e vai se ligar a outros grupos aqui carbônicos, como, por exemplo, a cloroquina, né? Tão falado em cloroquina e a hidroxicloroquina, o tratamento precoce que não existe lá da COVID, né? Foi tão... Enfim, você vai ter, ó, nitrogênio ligado duplamente com o carbono e outro carbono aqui. Então, isso aqui é imina. Menos comuns aí em testes de vestibulares. Por fim, aqui é o resumão das funções orgânicas, aminas, primária, secundária, terciária. Exemplos aqui, ó. Amida. Aqui a gente tem só uma monossubstituída. Nitrila, cianeto, isonitrila e nitrocomposto, tá? 1, 2, 3, 4, 5 funções nitrogenadas aí para vocês. Ok? Tudo tranquilo, gente? As últimas funções nitrogenadas aqui eu passei mais ou menos rápido, porque elas não são tão importantes, assim, questão de vestibular, quanto as 2 primeiras, que são amidas e as aminas, né? O que importa é o conhecimento de você conseguir saber quais são essas funções, tá? Eu vou interromper a gravação, beleza?